Tati de Almeida e tô aqui no Costure Todo Dia para falar sobre como costurar um zíper comum. O fechamento de uma peça é muito importante, ele precisa ser elaborado, bem pensado. Ali você precisa dedicar tempo e esforço, porque quando você chega no ponto de costurar um zíper, é porque você já está terminando a sua peça, você já passou por momentos muito difíceis, por isso essa parte pode parecer desafiadora, mas se você concentrar e aplicar as dicas certinhas, você consegue um resultado impecável. E eu separei as melhores dicas para você, então dá só uma olhada como é simples costurar um zíper comum. Se você não conhece, esse aqui é o zíper comum. É o zíper mais comum que você vai ver aí no mercado. Ele é bem simples, ele é usado para fazer vários tipos de roupa. Você pode usar em calça, em vestido, saia, como acabamento aí de jaquetas, enfim, ele é muito versátil. Então vale a pena a gente aprender a costurar esse tipo de zíper. Eu vou costurar em um retalhinho e você pode fazer a mesma coisa para treinar aí a sua costura. Eu tenho esse retalho que já está aqui alfinetado. Eu vou fazer uma costura de 2 centímetros nessa margem, como se fosse o fechamento aí, vamos supor, da minha saia. Então, a partir da margem, eu vou costurar 2 centímetros. Só que eu vou costurar com um ponto um pouquinho maior, para a gente conseguir fazer a construção desse fechamento com o zíper comum com mais facilidade. Depois que você fizer essa costura de 2 centímetros, é muito importante você abrir esse tecido, ir lá no ferro e vincar. Abrir essa costura aqui, ó, essa sobra de tecido que vai ficar do lado avesso, e passar o ferro vincando. Você vai ver que vai fazer a diferença. Eu vou fazer esses processos, que é fazer a costura de 2 centímetros e abrir esse zíper no ferro e já volto para mostrar para vocês. Ó, que eu disse para vocês, eu fiz a costura e abri bem essa costura lá no ferro. Ó, tá tão certinho que não dá nem para perceber, consegui pegar aqui até as listrinhas. Ficou ótimo. Lembrando que aqui eu não dei acabamento na margem, mas aí na sua casa, na peça que você estiver fazendo, é muito importante dar um acabamento aí na margem de costura. Agora, pelo lado avesso, você vai levantar uma dessas abinhas e jogar aí ou para a esquerda ou para a direita. E a partir dessa linha de costura, você vai fazer um alinhavo na máquina de 1 centímetro. O que isso quer dizer? Que você vai aumentar aí o ponto da sua máquina para o maior ponto, diminuir a tensão, colocar uma tensão bem baixinha, para que você faça esse pesponto. Se você quiser fazer na mão, com uma caneta ou um giz de alfaiate, não tem problema. Mas eu vou mostrar para vocês que fazer um alinhavo na máquina também dá e é muito mais rápido. Então, eu vou posicionar aqui o meu pezinho, ele tá rente à minha costura, e aí eu faço essa costura de 1 centímetro. Só lembrando que, por ser um alinhavo, você não precisa dar retrocesso. Ó, você vai ter esse alinhavo aqui pelo lado de fora. Agora eu vou fazer do outro lado.
Prontinho, eu tenho aqui uma costura bem frouxinha de alinhavo pelo lado de fora. Ele vai me ajudar muito como uma referência para costurar esse zíper e ele ficar impecável. Agora você vai virar pelo lado avesso e posicionar o seu zíper. É muito importante que a abertura do zíper fique posicionada na costura que você abriu. Essa costura aqui do meio, não tem nada a ver com os alinhavos agora. Você precisa posicionar a abertura do seu zíper bem certinho na abertura do tecido. Então você pode fazer com muita calma, usar os alfinetes, vai fazer toda a diferença. Ó, se você reparar bem os alfinetes, a beiradinha do meu zíper ficou bem rente aqui ao alinhavo que eu fiz. Vocês já devem ter percebido que eu não sou a pessoa do alinhavo, mas como eu quero que o meu fechamento fique impecável, esse zíper não arrede de maneira, para que esse zíper não saia de posição de maneira nenhuma, hoje eu vou usar uma linha e uma agulha de mão para fazer um alinhavo. Antes de começar o nosso alinhavo, eu preciso falar uma coisa com vocês. Como a gente está fazendo um fechamento aqui com o zíper comum e a gente vai fazer um acabamento de duas abas, a nossa costura final ela vai vir aqui pelo lado de fora, não vai ser aquele zíper que a gente costuma ver aí, igual o zíper invisível, que fica bem lisinho por fora, vai ter uma costura de acabamento. E se você perceber aqui, no finalzinho do seu zíper, você tem essa pecinha de metal, que a gente costuma chamar de freio. Se a sua agulha bater aqui, a gente já sabe que a agulha vai quebrar. Então, você vai identificar onde está esse freio e colocar um zíper abaixo dele. Porque abaixo desse freio tem ali um pouquinho de tecido que a agulha consegue costurar com facilidade. Então, eu coloquei aqui um zíper, ó, eu coloquei aqui um alfinete para identificar o final do meu zíper e aonde a agulha da minha máquina pode costurar que não vai ter problema. Agora, eu vou vir com a minha agulha de mão e uma linha e fazer um alinhavo para arrematar isso aqui de vez
e não sair nadinha do lugar. Eu vou aproveitar que eu tenho esse alinhavo em preto e vou usar ele como referência.
o meu alinhavo, eu já posso tirar esses alfinetes. O único que eu vou deixar é o meu alfinete de referência, aquele lá embaixo, para eu não quebrar a minha agulha. E agora a gente vai fazer a costura de acabamento para o nosso zíper ficar impecável e você aprender mais uma maneira de fechar aí as suas peças. Antes da gente partir para a máquina de costura, você vai pegar o seu abridor de casa, o seu desmanchador de costura e abrir a costura do meio, aquela primeira costura que a gente fez, que é a abertura da nossa peça. Pelo lado direito, você vai abrindo esses pontos por toda a extensão do seu zíper. Por isso eu disse para vocês que é importante que o ponto seja um pouquinho mais largo, para facilitar aqui nessa hora. Ó, já dá pra ver como que o acabamento vai ficar impecável. O zíper não vai ficar aparecendo, ele vai ser tampado por duas abas com esse acabamento lindo pelo lado de dentro. Para facilitar na nossa costura, é importante abrir esses pontinhos, porque a gente consegue trabalhar aqui o carrinho do zíper com mais facilidade. Para costurar, eu vou usar o pé calcador próprio para zíper comum. Mas se a sua máquina não tiver, se você não tiver essa ferramenta, não tem problema. Você consegue fazer no pezinho comum de uso geral. Você só vai ter que prestar um pouquinho mais atenção e um pouco mais devagar, usar ali o volante. Combinado? Então não deixe de fazer esse acabamento se você não tiver essa pecinha. Dá para fazer com o pé de calcador de uso geral. Agora, pelo lado direito, você vai fazer uma costura acompanhando aquele primeiro alinhavo. Agora, você vai fazer uma costura de acabamento pelo lado direito, acompanhando aquele alinhavo de 1 centímetro que você havia feito no começo. Ó, talvez você tenha que abrir o seu zíper. Para conseguir fazer o acabamento. Depois é só você levantar o pezinho e puxar o zíper para cima, que não tem problema. Você vai conseguir fazer essa costura tranquilamente. Ó, eu vou afundar a minha agulha, levantar o meu pezinho calcador e puxar o carrinho do zíper para cima, para eu conseguir terminar melhor esse zíper. Prontinho. Agora é só continuar a costurar.
chegar aqui no alfinete que sinaliza o nosso freio, você vai afundar a sua agulha, levantar o pé calcador, girar o tecido, abaixar o pé, eu vou tirar esse, abaixar o pé e costurar reto. Só que essa margem aqui de um dedinho vai ficar retinho lá embaixo. Ó, vai bem devagarzinho. Quando você chegar do outro lado do zíper, você vai afundar a sua agulha, levantar o pé calcador novamente, girar o seu tecido e continuar a sua costura. Vou aproveitar, já vou levantar esse pezinho, descer o meu carrinho para conseguir terminar esse zíper. Ó, pronto. Abaixo de novo meu pé e continuo a minha costura. Agora aqui o que precisa ser feito é a limpeza, tirar todos os excessos de linha, todos os alinhavos que você fez e passar o ferro. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que fica impecável esse zíper. Agora eu vou lá no ferro de passar, ajeitar todas as costuras e volto para mostrar o resultado para vocês. E tá aqui o resultado desse zíper. Fica um acabamento de primeira, impecável. Aqui vai ficar o seu lado avesso. Não esquece de dar acabamento nas margens de costura. E a abertura dele fica desse jeito aqui.
a gente faz um acabamento como se a gente camuflasse esse zíper e fica com essa dobra maravilhosa. E aí, gostou da dica de como costurar um zíper comum? Eu amo esse tipo de acabamento. E eu espero que você tenha gostado. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima!